Olá, boa semana a todos. Vamos dar prosseguimento aos nossos estudos de processo civil, agora na nossa aula, no nosso 10º encontro de processo civil. E o que estamos estudando nessa semana é as provas em espécie, né, os meios de prova. E vamos estudar a prova documental, testemunhal, pericial e a inspeção judicial. O objetivo é que vocês, né, absorvam o conteúdo, entendam, para que no dia do encontro online a gente possa exercitar, e que ao final não fique nenhuma dúvida, né? Vamos em frente, eu vou desligar o vídeo. Pois bem, essa é uma aula de exposição do conteúdo, que eu já disse no slide anterior. O texto base está lá no antepenúltimo slide, é um texto sobre essa matéria. A tarefa, né, haverá tarefa essa semana, eu peço que vocês deem uma olhada no NEAD, vocês vão precisar assistir uma audiência, né, onde houve depoimento pessoal e responder algumas perguntas. Eu encontro online no dia normal e aí eu posso também esclarecer dúvidas sobre a tarefa. Vamos dar início. Este slide é para nós nos situarmos da onde a gente parou na aula passada, né, na fase probatória, e vimos os 4 meios de prova: a ato, o depoimento, a confissão e a exibição, nos restando hoje os outros 4 meios de prova. Este slide serve para orientá-los, né, com relação em onde estão os artigos de cada meio de prova que estudaremos hoje, e que é ótimo que seja acompanhada olhando o Código de Processo Civil. Passamos então à análise dos principais aspectos da prova documental. De início, cabe salientar que, embora o código traga algumas diferenciações entre as provas documentais, como quem foi quem deu origem ao documento, se ele tem assinatura digital ou não, se é público ou particular, autêntico ou não. Essas diferenças, elas, embora existam aí no código, temos que ver sobre a ótica, do nosso sistema de valoração da prova, que diz que o juiz poderá valorar qualquer prova que lhe é submetida de acordo com a sua convicção. Então, ele poderá valorar um fato que foi documentado em uma ata notarial, por exemplo, né, que foi elaborada por um tabelião com fé pública, mas ele pode, da mesma forma, dar valor a uma prova que foi apresentada, né, sem ter sido produzida por um ente público. Por exemplo, um print de um WhatsApp, um print de um e-mail, uma cópia. Isso pode ser usado por juiz e ele vai poder fundamentar a sua decisão especificamente nesse documento, que é destituído de qualquer maior robustez de valor, porque adotamos o princípio do adotamos o sistema da persuasão racional do juiz. Bem, documento no seu conceito é toda representação física de um fato, seja algum escrito, alguma gravação sonora, um vídeo, qualquer desses é considerado prova documental. E o código, inclusive, ressalta que quando for apresentados no processo vídeos ou áudios, deve ser realizada a sua exposição na audiência, O juiz tem que ver na hora da audiência, ouvir e ver os vídeos e áudios. Documentos eletrônicos, são aqueles documentos que houve uma assinatura digital, Os advogados no Brasil precisam utilizar um token que possibilita essa assinatura eletrônica, mas, como eu disse acima, independente de assinatura eletrônica ou qualquer certificação, o juiz pode valorar como verdadeiro. O momento da produção da prova documental é na petição inicial para o autor e na contestação para o réu. É muito relevante, porque, em tese, não se pode juntar documento em outro momento, a não ser que que esse documento se diz respeito a fatos posteriores ao narrado, na petição inicial, ou quando a parte contrária apresentou algum documento e você vai ter direito a se manifestar sobre esse documento que foi juntado pela outra parte.
né? Há uma certa tolerância da justiça em relação a uma juntada posterior, uma juntada atemporal de documento. Há uma certa tolerância em aceitar documento após o momento adequado. Porém, o advogado mais técnico ele tem que saber que ele não pode deixar para juntar um documento em outro momento, sobre o risco de não poder juntar mais. E, por fim, a questão da falsidade ideológica, falsidade documental, né, que a parte pode alegar assim que ela tomar ciência daquele documento. Se o autor tomou ciência na hora que ele viu a contestação, ele vai ter que apresentar essa falsidade em 15 dias, no prazo da réplica. E se o réu percebeu que o autor juntou na inicial, o réu tem que alegar isso na contestação. Ou em caso o documento sendo juntado aos autos após a inicial ou a contestação, aquela parte que quiser alegar a falsidade documental terá 15 dias da ciência do documento. Essa falsidade documental ela vai tramitar dentro do mesmo processo, né, ali junto, e pode também ser discutida em uma ação autônoma ou também ser discutida na esfera criminal. Agora tratamos da prova testemunhal. Essa sim, juntamente com o depoimento pessoal que nós vimos, é tema muito comum em provas, né, de concurso e que exige muito conhecimento dos advogados na hora prática, porque realmente é muito comum que os processos tenham, né, prova testemunhal. E a primeira pergunta que vem à mente é quem pode ser testemunha? Né? A testemunha é aquela pessoa que é um terceiro, não é parte do processo, e ela é chamada em juízo para falar, para depor sobre o que ela viu sobre aqueles fatos do processo, sobre o que ela viu, sobre o que ela ouviu, sobre o que ela sentiu, né? A testemunha vai falar de como ela tomou ciência desses fatos através dos seus sentidos, né? Opinião é irrelevante. O juiz não pergunta qual é a opinião da testemunha, apenas pede para que ela esclareça o que ela tomou conhecimento no dia dos fatos. E quem não pode ser testemunha é muito relevante, né? Quem não pode testemunhar são os incapazes, os impedidos e os suspeitos. E eu sugiro que vocês deem uma lida no artigo 447 e estudem bastante o rol dos incapazes, impedidos e suspeitos. Porém, se necessário, o juiz poderá ouvir essas pessoas incapazes, impedidas e suspeitas na qualidade de informante, né, os informantes do juízo. A diferença para a testemunha é que o informante ele não vai prestar o compromisso de dizer a verdade, né? A testemunha, antes de começar a narrar o que sabe, a testemunha presta o compromisso perante o juiz de que ela vai dizer a verdade, sob pena de responder pelo crime de falso testemunho. Situação diferente do informante, que não presta o compromisso de dizer a verdade e não corre o risco de responder pelo crime de falso testemunho. Isso, a princípio, poderia reduzir o valor probatório do que vai ser falado pelo informante, né? Mas, como a gente sabe, o juiz é livre para decidir conforme a sua convicção. Então, para valorar os elementos dos autos conforme a sua convicção. Então, o juiz pode sim se fundamentar em um informante, mas é sempre bom que você, advogado, tente ouvir, né, a sua testemunha na qualidade de testemunha mesmo, né, que não seja como um informante. E se você estiver do lado contrário, é interessante que você contradite, né, contradite a testemunha, que é isso que a gente vai falar no tópico B, né, quando você, advogado, perceber que a testemunha rolada pela outra parte ela é impedida, incapaz ou suspeita, cabe você alegar a contradita para que ela seja ouvida como informante ou que nem seja ouvida. A contradita ela deve ser arguída logo no início do depoimento da testemunha. A testemunha começa a se qualificar
quando ela termina de se qualificar e vai falar sobre o que ela sabe, cabe ao advogado apresentar oralmente a contradita, ou também o verbo contraditar a testemunha. E essa contradita que vai ser feita dentro da audiência de instrução e julgamento, ela precisa ser comprovada, né? Você vai alegar que a testemunha é incapaz, impedida ou suspeita, você precisa comprovar isso que você está alegando e se comprova neste mesmo ato. Você vai poder comprovar ter a contradita com documentos e com testemunhas, até 3 testemunhas, e que serão ouvidas, né, neste mesmo ato, nesta audiência e em separado, né? A audiência vai parar para ser resolvida essa questão da contradita, resolvido se vai ser ouvida como informante ou como testemunha, o processo pode continuar. Outro ponto muito importante é em relação ao rol da testemunha, que deve ser apresentado 15 dias a partir de quando o juiz deferiu a produção dessa prova. Ou se o juiz fixou um outro prazo, também deve ser respeitado. Não se recomenda a apresentação do rol da testemunha, né, na petição inicial, porque você vai facilitar a defesa, né, que vai poder fazer a contestação dela já sabendo quem serão as suas testemunhas e imaginando o que se pretende provar com elas, a não ser que seja o caso de uma pedido de urgência, e aí você pode querer convencer o juiz que tem direito, né? E importante também que não pode haver substituição da testemunha, né? Essa é a regra. Depois que você junta ao rol, você não pode fazer a substituição ou aparecer no dia da audiência com uma outra pessoa, né? Só pode substituir em caso de falecimento, adoecimento da testemunha ou quando a testemunha sumiu. A testemunha não está sendo encontrada, você pode substituir. Podem ser arroladas até 10 testemunhas, mas o juiz pode dispensar e ouvir só 3 sobre cada fato que se pretende provar. E uma observação é que no juizado o máximo são só 3 testemunhas ao invés de 10 testemunhas. E as testemunhas serão ouvidas ali na audiência de instrução, exceto as que podem ser ouvidas antecipadamente, como, por exemplo, as testemunhas enfermas, ou também as testemunhas que serão ouvidas por carta, carta precatória ou carta rogatória, e as autoridades do artigo 454. Recomendo que deem uma lida nesse artigo 454 para saber quais são as autoridades que são ouvidas em sua residência. D. Oitiva na audiência. É o procedimento na audiência, essa letra D, né? E como se dá a produção dessa prova na audiência? O juiz começa ouvindo a testemunha do autor, enquanto as testemunhas do réu vão ficar do lado de fora da sala. E aí entrou a testemunha do autor, ela é qualificada, não havendo contradito, o juiz passa a fazer as perguntas, em seguida o promotor, depois o advogado que arrolou e depois o advogado da outra parte faz as perguntas. As partes não podem fazer perguntas porque elas não têm capacidade postulatória. E a observação que o juiz pode perguntar novamente a qualquer tempo. Esse depoimento de juízo é serviço público, pode faltar o trabalho, não pode ser descontado e serve como tempo de serviço. A última observação quanto à testemunha, e talvez a mais relevante, porque foi trazida com o novo CPC, é que a partir de agora, a partir do novo CPC, o advogado é que deve intimar a testemunha para que compareça na audiência. Ele faz o arrolamento da testemunha, o juiz defere a intimação da testemunha e ele vai produzir um documento que vai ser enviado para a testemunha como intimação, com efeito de intimação, como se fosse feito pelo juízo. A testemunha vai ter que comparecer ao local, ao dia que foi descrito nessa comunicação, feita, repito, pelo advogado.
Apenas não haverá essa intimação pelo advogado nas hipóteses do parágrafo 4º do 455, né, quando o correio não localizar, quando a parte demonstrar alguma necessidade, né, para que seja feito por oficial de justiça, né, quando for testemunha servidor militar ou público, quando a testemunha for pedida pelo Ministério Público ou pela Defensoria, ou nos casos das autoridades lá do 454. E o procedimento dessa intimação é da seguinte forma, no final do slide, né? O advogado ele coloca no correio a comunicação da testemunha e quando o correio entregar essa correspondência, ele vai devolver para o autor do processo ou para quem arrolou a testemunha o aviso de recebimento, né? Um comprovante de que a testemunha recebeu aquela comunicação. E cabe ao advogado, em até 3 dias antes da audiência, juntar esse comprovante, esse aviso de recebimento aos autos, né, comprovando que ele intimou a testemunha. Se ele não junta esse documento, esse AR, antes 3 dias antes da audiência, o juiz pode considerar, né, o juiz vai considerar que houve uma desistência dessa testemunha. Ele chega, um exemplo, o advogado, a testemunha não comparece lá na audiência e o advogado não fez esse procedimento de juntada do AR, o juiz não vai remarcar a audiência, porque ele vai considerar que houve uma desistência. A última linha diz, entretanto, a testemunha pode ser levada à audiência independente de intimação. É verdade, desde que arrolada, né, desde que previamente informada o juízo. Né, voltando, o juiz defere a produção da prova testemunhal, o advogado junta o rol e, se ele não quiser intimar a testemunha, ele simplesmente conduz a testemunha para a audiência no dia marcado. Né? O advogado não está obrigado a intimar a testemunha para que ela vá na audiência. Ele pode levar a testemunha no dia, desde que previamente arrolado. Agora, porém, se ele não fez esse procedimento de intimação e a testemunha não comparecer, né, não vai ter o que fazer. Como eu disse, vai considerar que houve uma desistência. Tratamos agora da prova pericial, né, que é aquele meio de prova que vai acontecer no processo quando o juiz não tiver conhecimentos técnicos para dizer, né, quem está com a razão no processo. Ele precisa ouvir alguma pessoa da área, né, da área que tenha experiência sobre aquilo ou que tenha conhecimento técnico sobre aquilo, para que possa lhe esclarecer qual das duas partes está dizendo a razão. O perito ele é escolhido pelo juiz, a não ser que as partes em comum acordo tenham escolhido. E esse profissional que vai ser escolhido, ele vai estar sujeito ao crime de falsa perícia. Né? Ele não pode ser tendencioso, ele tem que ser absolutamente imparcial, diferentemente da figura dos assistentes técnicos. Os assistentes técnicos são aqueles especialistas ou pessoas com experiência que auxiliam as partes, né? Auxiliam as partes a fazer as perguntas para os peritos, né? Esses sim podem ser parciais até no objetivo de ajudar o seu contratante, né, alguma das partes. Uma questão relevante aos honorários é a questão dos honorários dos peritos, né, quem que vai pagar por essa perícia, esse profissional, e a regra é que quem paga é quem pediu a perícia, né? Quem desconfia daquele documento ou daqueles cálculos que foram feitos, ou questões biológicas, da medicina, quem quiser que seja resolvida essa questão é que vai ter que pagar pela perícia, a não ser que tenha sido o juiz que requereu, e aí há ambas as partes que vão ter que arcar. Claro que no final do processo, a parte que perder o processo é que vai ter que pagar a perícia, né? Ressarcir quem pagou.
E o CPC estabelece 3 modalidades de perícia: avaliação, vistoria e exame. Né? Eu sugiro que quem for fazer alguma prova, algum concurso em relação, né, a, a essa matéria, que estude, se aprofunde um pouco mais ali sobre alguns critérios que trata ali da prova pericial, né, os quesitos que serão feitos por perito e etc. Mas o que cabe aqui de importante frisar para a prova, né, principalmente prova da OAB, é essa observação 1, né, que não há exigência de nível universitário para o perito, né, o que privilegia o conhecimento técnico. Você não precisa contratar, o perito não precisa ser um profissional que estudou sobre o assunto, basta que ele tenha, né, um conhecimento de experiência daquele assunto. Né? Um pedreiro que não tem nenhum curso, ele poderia fazer uma perícia num processo para dizer quem tem a razão naquele caso. E a observação 2, digo que é um ponto mais importante aqui na prova pericial, para a prova da OAB em específico, porque é um tema que foi trazido pelo novo CPC, da chamada prova técnica simplificada. Né? Uma prova técnica simplificada, que significa que é, digamos, uma quase perícia. Na verdade, é uma perícia simplificada, e ela é simplificada porque ela é feita dentro da audiência. Né? Não há aquele laudo pericial feito pelo perito que tem que ser apresentado antes da data da audiência. Não, a prova simplificada ela é feita dentro da audiência. Né? O juiz ele pergunta para o especialista ou às partes e seus assistentes, né, dentro da própria audiência de instrução e julgamento. Isso tende a simplificar esse procedimento. Porém, a observação é que para a prova técnica simplificada é exigido, é obrigatório que seja um especialista o perito, que tenha sim formação acadêmica, o que faz, né, torna curioso, porque na perícia, né, na prova pericial, não exige, né, o conhecimento na formação acadêmica, quanto que na prova técnica simplificada, né, exige-se, né, a formação acadêmica. E por último, passamos a tratar da inspeção judicial, que é o meio de prova em que o próprio juiz, né, o próprio julgador, ele vai ao local, né, para que, através dos seus sentidos, ele possa esclarecer melhor o que lhe está sendo submetido no processo. Né? Ele está com dúvida ainda do que está sendo passado por escrito ali a ele, ou pelo que as testemunhas falaram, pelos depoimentos, ainda assim lhe surge uma dúvida, ele vai ao local examinar um objeto ou coisa, pessoa ou coisa. E diz o CPC que isso vai acontecer quando ele precisar melhor verificar os fatos, né, melhor interpretá-los, quando a coisa não puder ser apresentada em juízo por consideráveis despesas ou grandes dificuldades, ou quando o juiz precisar reconstruir os fatos, né? Aquela reconstrução dos fatos, coloca às vezes lá as pessoas envolvidas, as testemunhas, e faz uma simulação do que aconteceu para que possa ver quem está falando a verdade e quem não está, ressaltando que as partes têm o direito de assistir essa inspeção, né, prestando os esclarecimentos e fazendo as observações importantes. Também os assistentes técnicos das partes têm o direito de comparecer e, eventualmente, o juiz também pode nomear que o perito compareça, né, nesse momento da inspeção. É uma prova subsidiária, muito raro de ver isso acontecer, mas que há sim essa previsão no ordenamento.